irmãos, amigos e companheiros aí do Ideal Espírita. Muito bom a gente estar podendo discutir essas questões, essas dúvidas e juntos aí buscarmos na doutrina espírita, na sua filosofia, em toda a bibliografia aí também, né, dos livros que dão suporte à base da codificação, a gente ampliar o nosso entendimento. E se trata única e exclusivamente de ter alguém aqui, no caso eu, de centralizar essas perguntas, mas esse aprendizado, tudo isso nos coloca na mesma condição de partilharmos aí enquanto somos aprendizes, né? Então, na vida é assim mesmo, alternamos aí esse papel, né, de sempre na vida somos professores e aprendizes, né? Algumas vezes ensinamos, mas aprendemos todo dia e sempre, né? Bom, a primeira questão que é colocada, ela se refere lá, está dizendo assim: sabendo que em Gênesis, no que se refere a Adão e Eva, temos uma metáfora. Teria alguma explicação do porquê foi dito que Eva saiu da costela do Adão? Está lá, né, claro, o capítulo 2 da Gênesis é que trata exatamente disso, né, do adormecimento de Adão. A gente conhece bem, na versículos 18 a 25, lá do 2º capítulo de Gênesis, é que fala exatamente que aí ele adormece e é retirado uma costela e dela é feita a Eva, né? Então, esse primeiro homem, que é o nome de Adão, né, é claro, é evidente para nós, principalmente nós espíritas, né, e aí a gente respeita profundamente a crença de outros, mas para nós que nós estamos diante apenas de uma figura arquétipa, né? Não são assim de um personagem único, né? O que Adão para nós encarna é uma realidade ou seja, que permeia todos nós aqui, né? A humanidade. Ou seja, pertencemos ao gênero humano. Então, Adão tem para nós essa figura ilustrativa, né? Isso a gente pode ver que Paulo nos esclarece quando ele joga a luz sobre o primeiro homem, né, comparando com Cristo. Então ele diz lá assim, o ser humano pecador com o redentor da humanidade. Então se refere a essa figura, né, a esse arquétipo aí de Adão como o humano pecador, em referência ao redentor da humanidade, que é Jesus, né? Bom, e o que vem a ser, então, Eva e a costela de Adão, né? Essa foi uma boa pergunta. Eu confesso que nunca me preocupei muito, né, com essa questão, mas ela é muito interessante, sim, né? Eu entendo ser um mito de origem social, né? Entendo isso, né? Embora alguns comentaristas, alguns exegetas aí da Bíblia, né, essa alegoria, né, de criação da mulher, ela tinha uma finalidade social, né? Ou seja, era incutir no homem o respeito pela companheira que foi tirada da sua própria carne, tá? Bom, ao que parece, e aí vou expor minha opinião social, minha opinião pessoal, social também, sociológica, a verdade para mim ela é outra, né? Porque esse objetivo de fazer o respeito pela companheira, de certa forma, poderia ser atingido se Deus criasse ao mesmo tempo, né, o casal, né? Então, na verdade, essa é uma opinião minha, a Bíblia ela dá preferência ao homem e coloca a mulher em segundo plano. Por quê? Porque era uma forma de atender aos preconceitos da época, uma sociedade patriarcal, né? Me parece que era isso, né? Porque, veja bem, Deus já havia criado tudo, né? Já havia criado todas as coisas, o mundo já estava feito, né? Estava povoado de animais, Adão estava lá solitário no Éden, né? Quando a mulher foi criada, não é isso? Ou seja,
Tudo isso nos leva a imaginar, né, que era o que havia, né, uma situação assim de profunda dependência e subserviência, né, à figura feminina dentro das sociedades patriarcais. Então Adão está lá sozinho naquele era preciso da figura feminina para exercer, né, essa dependência, essa subserviência, né? Se a gente pega lá na história das religiões, ou mesmo na antropologia, né, cultural, a gente vai ver que esse problema das cosmogonias aí mais antigas, né, elas não nos deixam dúvida aí, né, em relação a essa passagem bíblica, né? A gente vê, por exemplo, eu estava lendo a respeito de processos mitológicos da criação, né? Então você vê que deuses eram tirados de corpos de outros deuses, né? E criaturas humanas também, né? Então você pega lá a descendência de Brahma na Índia, né? Brahma, Vishnu e Shiva, né? A trindade hindu, né? Brahma era o criador do universo, né? A divindade mais importante. O que ele acontece? Ele vai lá e corta o quê? Ele se corta, né? E a esposa dele lá acaba sendo, ele cria, né, Saturpa, e ela acaba se tornando o quê? Esposa dele, né? Então, aceitar hoje, né, literalmente esse relato bíblico da criação da mulher ter saído da costela, eu já ouvi coisas assim, que foi da costela para mostrar que a mulher é companheira, está ao lado, tem que estar ao lado. Foi um osso porque já estava se prevendo um ensinamento aí que a ciência só viria descobrir agora, muito mais tarde. Quer dizer, o homem está na face da Terra há 3 milhões de anos, né? Então, em 3 milhões de anos depois vai se descobrir que as células-tronco, que são capazes, né, de se regenerar, reproduzir, né, estão usadas aí na reprodução de órgãos, etc. e tal, tem abundância nos ossos, né? Então, aí a costela, porque já se estava antecipando um conhecimento, né? Eu particularmente penso que literalmente a gente aceitar literalmente esse relato bíblico aí da criação da mulher, da costela, de Adão, a gente menosprezar a nossa faculdade de pensar, né? E ela nos foi dada exatamente essa faculdade para que a gente possa usá-la e desenvolvê-la cada vez mais, né? Então, já agora, essa dependência lá da mulher, ela se justifica lá na alegoria do pecado original, né? Que a mulher é quem? Ela é a criatura inferior que pôs tudo a perder para o homem, né? Quer dizer, o homem estava numa excelente condição e a mulher veio e como criatura inferior, ela pôs tudo a perder, né? É o que a narrativa bíblica lá nos mostra, né? E a gente reflete também, muitas das vezes, né? Que a própria criação, né? Viemos do barro, né? Deus pegou um pouco de barro, deu uma forma humana. O que ele fez? Vai lá, sopra nas narinas, né? Desse surge o primeiro homem, né? Até aí tudo bem, né? Porque essa fantasia tem um pouco de real, né? Se a gente pegar o barro como símbolo dos elementos químicos, né? Usados por Deus para criar o homem humano, né? Então, ou seja, o corpo humano foi constituído de elementos materiais básicos do planeta, né? A costela pode talvez significar que a gente é da mesma natureza, ela, né? Da mesma natureza do homem, não lhe é inferior, né? É parte, é igual, né? Agora, o mais importante é contextualizar essa história. Quando é que ela foi contada? Ela foi contada por Moisés, por um povo ignorante, que não entenderia a história real, não é isso? Que é mais ou menos o que a gente faz hoje com as nossas crianças aí, né? Agora vocês imaginam, né? Se até hoje muitos não entendem, não conseguem ver isso, né? Como um mito, um arquétipo, né? Imagina naquela época, né?
Então, agora, o que é importante a gente fundamentar o nosso estudo? É que o cristianismo veio modificar essa situação. Jesus veio modificar, né? Principalmente a situação das sociedades patriarcais da antiguidade, quando ele valoriza o quê? A mulher no plano espiritual, né? Então já começa pela grande valorização daquela que nos é muito caríssima ao coração, que é a Maria, né? Está lá no Novo Testamento, ao começar pelo próprio nascimento do Messias, né? É ela que é a grande, né, enviada para garantir, digamos assim, a volta do Messias, não é isso? Né? Então, olha só. E o Espiritismo, o que ele vem? Ele vem aí representar, dar curso natural a esse desenvolvimento do cristianismo, né? E de que forma ele bota? Ele faz uma complementação também muito importante, que revela que homem e mulher só existe como expressões da vida nos planos inferiores. Na verdade, o espírito não tem sexo, certo? E ele vai se encarnar nesse ou naquele sexo de acordo com as necessidades evolutivas, né? Então, desconstrói, né? Jesus fala em Mateus 22, capítulo 22, versículo de 23 a 33, fala coisa muito interessante, está lá assim, escrito assim: nem se casam, então os espíritos nem se casam e nem se dão em casamento, pois são como os anjos dos céus. São palavras de Jesus, Mateus capítulo 22, versículo 23 a 33, vai lá e confere, né? E o Paulo ainda é bacana, porque lá em Gálatas, na carta lá, Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, tem uma coisa interessante, né? Ele fala exatamente, né? Não há nem homem, nem mulher, né? Então, espero aí ter contribuído pelo menos para fazer um barulho de carroça aí na cabeça de todos nós aí em relação a essa questão da Eva, da costela, enfim, do Adão. A pergunta 2, eles perguntam o seguinte aí, diz assim a pergunta 2, textualmente: recordo-me de, em alguma das reuniões, ser dito que não estamos ao acaso. Acredito que numa não. Volta e meia a gente se refere que o acaso não existe, né? Teria então meu livre-arbítrio, essa aí é o perguntador, diz assim, teria então meu livre-arbítrio um limite para não extrapolar o permitido por Deus? Ou seja, talvez colocada na pergunta, né? É um livre-arbítrio, é um contrassenso? Tem alguma coisa que me impede? Se tem, não é um contrassenso? Eu fico imaginando aqui, fazendo esse exercício, quem perguntou, né? Se tem um limite, para não extrapolar o permitido, realmente, a gente sabe disso, isso não seria um contrassenso? Seria um livre-arbítrio, né? A primeira coisa, a gente precisa começar a entender o papel do livre-arbítrio nesse contexto nosso encarnatório. Então, a gente precisa começar a entender que sem o livre-arbítrio, o que seríamos? Vamos fazer um exercício de tirar o livre-arbítrio de nós. Então, nós seríamos máquinas irresponsáveis, né? Não teríamos culpa nenhuma pelos erros cometidos, também na mesma proporção, mérito nenhum sobre conquistas realizadas, né? Pelo livre-arbítrio, mesmo que fisicamente a gente coibido de agir, de tomar uma decisão, mesmo fisicamente, sempre vamos ser o quê? Senhores supremos dos nossos pensamentos, das nossas aspirações, né? Porque uma coisa a gente sabe, ninguém pode interferir nas nossas consciências. Aonde está gravado a ideia de Deus? Pergunta do Livro dos Espíritos. Quem sabe a resposta aí? A Celinha, eu estou aprendendo Libra, Celinha. A leitura labial. Na consciência, essa é a resposta do Livro dos Espíritos. Né? Está aqui, ó. Né? Na nossa consciência, não sei se é aqui, né?
Mas está na nossa consciência, está aqui, né? O espírito não está aqui. Né? Bom, somos livres para semear e vamos sempre colher o que foi plantado. Não é assim? Ou seja, se hoje nós lutamos numa circunstância, vencendo os desafios, que na grande maioria das vezes um planeta de expiação e provas nos coloca numa condição muito adversa àquilo que desejamos, àquilo que almejamos, aos nossos ideais. Ora, e a gente só consegue compreender e vivenciar essa situação tão adversa, né, porque a gente entende que vivemos assim, consequência do mau uso que fizemos do nosso livre-arbítrio em vidas passadas. Não é assim? E que hoje estamos de frente de consequências dos nossos próprios atos. Se não pensarmos assim, olha como seria profundamente desastroso e desanimador a vida. Não é verdade? Então, Deus criou todos nós, os seres, livres para amar, livres para construir, livres para educar, livres para ter o entendimento, raciocinar, servir. E na nossa vida, situações, ocasiões são-nos propiciadas como oportunidades, as mais variadas, para que através da inteligência, da nossa energia corpórea, dos recursos materiais, para que a gente dessa forma possa cada vez mais fazer arder a centelha divina da fé nos nossos corações, certo? É isso que o Espiritismo, de certa forma, nos influencia para que nós, de posse dessas inspirações divinas, a gente possa decidir fazer boas escolhas, né, na nossa vida. Haja visto que a gente pega no livro que nos desvenda o mundo espiritual de uma forma mais simples, que foi Nosso Lar. E a gente vai ver que na esfera individual, quer dizer, nós, o eu pensante, esse ser que aqui estou, na minha individualidade, na individualidade de cada um de vocês, o livre-arbítrio passa a ser o único elemento que é dominante. Por isso é que a existência de cada um de nós, ela é resultante dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Ou seja, o livre-arbítrio é um elemento, o quê? Dominante. São as nossas escolhas. São as nossas, que intuem as nossas escolhas e que, portanto, daí resultam os nossos atos, os nossos pensamentos. Lá na questão 120 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta interessante de Kardec. Ele pergunta assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E aí, os espíritos respondem: pela fieira do mal, não. Passam pela fieira da ignorância. Certo? E aí o Kardec fala: então por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem, na pergunta subsequente lá, 121, e outros seguiram o caminho do mal? Kardec pergunta isso. E aí os espíritos respondem, lembram, né, Kardec? Olha, eles não têm livre-arbítrio? Deus não criou ninguém mal, né? Criou-nos simples e ignorantes. Ou seja, temos tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Por outro lado, daí podemos concluir que a
aqueles que são maus se tornaram por vontade própria, como fruto das escolhas. Aí o Kardec vai na 122 e dá uma forçadinha. Quem está com o livro de Espírito, dá uma olhadinha aí, vai vendo aí. Ele pergunta lá, então como pode os espíritos lá na sua origem, quando ainda não tem consciência de si mesmo, gozar de escolha entre o bem e o mal? Olha aí, a questão do livre-arbítrio, ele toca nisso, né? Lá no começo, né? E ele dá reforça dizendo assim, há neles, então, algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra, há algo que vai lhes empurrando? E aí os espíritos respondem, o livre-arbítrio vai se desenvolver à medida em que o espírito vai adquirindo consciência de si mesmo, né? Já não haveria liberdade desde que a escolha ela fosse o quê? Determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Em outras palavras mais simples, quando temos que tomar uma decisão, muitos de nós querem às vezes terceirizar a responsabilidade aos espíritos. A gente costuma querer terceirizar aquelas escolhas em que não foram escolhas felizes. Aí a gente diz também, né? Meus obsessores aqui, né? Espíritos aqui, que inimigos do passado me arrastaram a esse precipício, a essa decisão, e eu acabei com a minha vida, me tornei infeliz, destruí família, enfim. A todos aqueles frutos que nós escolhemos, a gente sempre pensa um pouquinho que houve essas influências. E há que sim, porque muitas das vezes, está aqui dizendo no Livro dos Espíritos, a causa não está em nós, está fora de nós. Né? Ela está fora de nós. Ela está onde? Nas influências, mas que nós cedemos em função da nossa livre vontade. E alguém ainda pode retrucar daí e dizer, mas Geraldo, não seria de certa forma desigual, desproporcional nós sermos influenciados por esses espíritos que são os nossos inimigos de outra vida, para que a gente possa tomar decisões que nos levem a situações infelizes? Claro que sim. Mas para que o fiel da balança não pese apenas para um lado, mais uma vez nós estamos nos esquecendo do papel importantíssimo dos nossos guias e protetores, que uma das suas atribuições primordiais é o equilíbrio dessa balança. Se por um lado recebemos as influências na nossa psicosfera de ideias, convites, sugestões que estão muito ligadas à nossa capacidade de ser, às nossas fraquezas, ao nosso calcanhar de Aquiles espiritual, por outro lado também, em igual condição, de conhecermos também profundamente e até de conhecermos os nossos pontos fortes, em função das oportunidades de melhoria que elegemos no nosso planejamento pré-encarnatório, se encontram os espíritos amigos e companheiros, os nossos guias e protetores, e que, por serem espíritos vinculados a nós no pretérito, na sua grande maioria, possuem afinidades fluídicas conosco, para que possam ter a ascendência sobre nós. A balança se equilibra e o livre-arbítrio entra em cena. Por isso que os espíritos respondem, a causa não está
está fora, nas influências que nós cedemos em virtude da nossa livre vontade, em que os espíritos nos reportam. Isso está contido lá na figura emblemática, dizem eles, da queda do homem e do pecado original. Uns cederam às tentações, outros resistiram. E aí o Kardec, ainda para nos oferecer essa maravilha de por onde estamos viajando, pela essa lógica do pensamento espírita, olha que coisa bacana, que viagem bacana, né? Ele ainda coloca algo que abre ainda um pouquinho mais. E de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Está lá, ó, em todas as letras, dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se de nós, dominar-nos e que se rejubilam em fazer-nos sucumbir. E é exatamente isso que se intentou simbolizar lá na figura do Satanás, que veio na pobre da cobra ter que levar essa pecha de ter representado Satanás lá, né? Na questão da tentação da maçã. Nem se falar em maçã se fala na Bíblia, mas botaram a fruta lá também, que a pobre da maçã ainda levou o pecado, né? Levou aí a má fama de ser a fruta do pecado original, né? Então, e ainda o Kardec vai mais um pouquinho na B, que coisa bacana, para a gente encerrar aqui, prometo encerrar, senão a gente vai embora aqui no Livro dos Espíritos, né? Mas é muito legal. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Não, ele acompanha a vida do espírito, as interferências, né? Até que ele consiga um domínio grande sobre si mesmo, aí os maus vão desistir de obsidiá-lo. Muito legal, vou parar aqui porque é uma viagem fantástica e agradecendo a essa pergunta que, pelo menos a mim, me possibilitou rever uma série aí, né? Então, livre-arbítrio, um limite para não extrapolar o permitido por Deus aí. Foi boa, muito boa essa pergunta aí. Agora tem outra que vem aí, essa aí foi para o estudo aí, me parece, do Pedro. Eu não me lembro se foi eu mesmo na continuação, mas sei que está o Pedro e eu envolvido nessa aí, Pedrão. Cadê você, Pedro? Onde que está o Pedro? Pedrão? Então, fica aí. O espírito que passou por diversos tipos de regiões, ele está se referindo à questão 52, né? Ele bota lá assim, baseado na questão 52, o espírito que passou por diversos tipos de regiões guarda em si mesmo essas memórias. Vamos recordar 52? De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Essa era a pergunta. Lembra dela? Então vamos lá. Aí lá o espírito responde da vida, do clima, dos costumes, né? E aí ele usa um exemplo, dois filhos de uma mesma mãe que são educados longe, né, um do outro de modos diferentes, nada vão se assemelhar em relação à moral, né? Então os espíritos falam sobre isso. Então, recordando, baseado nessa pergunta, o espírito que passou por diversas regiões, ele guarda em si mesmo todas essas memórias. Aí eu quero remeter-nos, todos nós em conjunto, fazemos um voo para 393. Né? É bacana porque a doutrina espírita tem explicação para tudo. Eu fico tranquilo aqui nesse pinga-fogo, né? Porque pergunto o que quiserem, eu vou lá no Livro dos Espíritos, não tem essa, né? E boto boto não, o termo seria, eu convido só o Espírito de Verdade para responder por mim aqui. Olha que maravilha, hein? Estamos bem ou não? Então vamos lá. A 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu?
É uma boa pergunta, né? E os espíritos respondem assim: concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que não estará sempre a recomeçar. Como isso conciliar com a justiça de Deus? Desculpa, aqui é uma colocação, né, ainda de Kardec, né? Ele ainda faz aqui, digamos assim, uma síntese do que ele está perguntando. Boa, Pedro. Ele diz assim: concebe-se que as tribulações da existência, da nossa existência, nos servissem de lição, se nós nos recordássemos do que ocasionou tudo isso. Mas como nós não nos recordamos, cada existência para nós é como se fosse a primeira. E, portanto, nós não nos sentimos como sendo, se pensarmos assim, recomeçar. Ora, se pensarmos assim, como é que nós vamos conciliar isso com a justiça de Deus, que é o pensamento de uma só vida? Os espíritos respondem: é isso. Em cada nova existência, tá lá, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde então estaria o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, quer dizer, né? A gente entende a vida espírita, né? Vai se mostrar para nós a vida pretérita. A gente passa a ter uma visão, né? Congelou aí? Não, tá normal. Tá normal? A gente passa a ter uma visão, né, ao desencarnar, de nuances que vão pouco a pouco se clareando, quanto menor a nossa dependência, né, ou ligação com os fluidos ainda materiais, né? E vamos percebendo, uns graças ao sofrimento, graças às lembranças, às dores, não é verdade? Começamos a entender a causa desse sofrimento. E todas as vezes em que nós entendemos a causa dos nossos sofrimentos, toda vez que nós passamos por momentos difíceis e que procuramos entender as causas desse sofrimento, a gente visualiza de uma forma simples e natural de que modo a gente poderia ter evitado. Não é assim? Todas as vezes em que nós vemos claramente, não é verdade, qual foi o motivo daquela decisão que nos gerou um sofrimento, de imediato é muito claro para nós o quê? O modo pelos quais a gente poderia ter evitado. Sim ou não? Então é exatamente, está falando os espíritos, reconhecer essa situação, né, nos faz buscar uma existência nova, sempre planejando, para que a gente possa reparar aquilo que vemos no nosso sofrimento. Alguns de nós começam o seu processo de recuperação na própria vida, e aí a gente tem um exemplo bíblico fantástico, né? Vou citar dois, que não precisamos citar mais, né? Maria de Madalena e Paulo de Tarso, né? Que são símbolos aí de um recomeço na própria vida, não é verdade? É fantástico. E aí o que acontece? A gente vê nos processos reencarnatórios que a literatura nos diz. A gente passa a escolher provas que são o quê? Muito parecidas, até no mesmo teatro.
reencarnamos até com os mesmos atores, né, de vidas passadas, onde decaímos em experiências que não soubemos aproveitar, não é isso? Ou então, em desafios que vão fortalecer, se eu podia dizer assim, a nossa musculatura espiritual, ou que são apropriadas, né, ao nosso adiantamento. E aí, espíritos superiores, que são os coordenadores desse processo, e tem um exemplo bacana num livro aí, que a gente sempre já fala nele aqui, mas é um exemplo disso, da ação de um espírito superior, que ajuda um grupo de espíritos nessa nova empreitada, que é lá o Renúncia, na ação espiritual da Alcione e de outros espíritos, né? Que vem fortalecer na reparação das faltas. E que isso acontece até conosco, porque muitas das vezes, em determinadas dificuldades que possuímos com determinadas pessoas, ou até dentro da família, se a gente parar e prestar atenção, nós recebemos uma espécie de intuição, né? Os espíritos falam. É nessa intuição no nosso pensamento, e muitas das vezes em desejos criminosos que surgem em nós, e que às vezes instintivamente a gente resiste, né? E que isso acontece muitas das vezes graças aos valores, aos princípios éticos, aos valores morais da religião, da doutrina cristã, né? Porque isso se transforma ou se faz representar pela voz da consciência que nos fala. E que é muito interessante essa colocação aqui dos espíritos, para que a gente possa encher de esperança a nós que somos espíritas aí, espíritos repetitivos, né? Recalcitrantes. A gente passa uma existência às vezes na mesma semana, no mesmo dia, incorrendo em determinados deslizes que a gente se propôs a não fazer. Por outro lado, isso nos dá, sem dúvida alguma, uma tristeza, a gente se chateia, mas por outro lado, há momentos em que a intuição nos fortalece de tal forma e nós somos capazes de atitudes de resistência. E que isso precisa ser comemorado, não pode ser esquecido. Quando essa, entre aspas, voz da consciência nos fala e nós somos capazes de resistir a determinada, né? Que é essa voz? A lembrança do passado, que vem aí, sem dúvida alguma, para nos fazer resistir às quedas, né? Das quais nós, né? Ou seja, isso vai fazendo que a cada existência, esse aprimoramento, né? A gente passa pelas provas, sofre, mas resiste. E dessa forma é que nós começamos, enquanto espíritos, a nos elevarmos, né? E aí, obviamente, ascender na hierarquia dos espíritos, né? Então, interessante também a gente entender, se nós guardamos essas memórias, sem dúvida nenhuma, porque essas recordações é o que nós popularmente chamamos de voz da consciência, que somadas aos nossos valores, né, valores morais recebidos, educados, e aqueles que já trazemos em nós, muitas das vezes germinam com tal força que somos capazes. Então devemos sim nos entristecer com as nossas quedas repetitivas, algumas de uma infantilidade espiritual, sim. É importante que a gente se entristeça, né? É bom sinal até. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que comemorar quando resistimos ao mal, quando a voz da consciência já é suficiente para evitar as nossas decisões, os nossos arrastamentos aí a decisões aí lamentáveis.
A outra pergunta diz assim: o espírito fica isento de vontade de rever alguma dessas regiões ou modo de viver? Não, aí depende muito. Há uma tendência, pelo menos a gente vê pelas obras, de que os espíritos têm, quando desencarnam, nós principalmente, queremos sim rever lugares que nos trazem boas recordações e lembranças, né? Porque ainda estamos bem dentro do círculo das nossas experiências. Por outro lado, espíritos de natureza mais angelical, né, superiores, esses dão apenas continuidade ao seu objetivo, que é de amor incomensurável, irrestrito à humanidade. Um exemplo belíssimo disso, né, é Maria ao desencarnar. Qual foi a primeira coisa que ela quis ao desencarnar? Não foi subir correndo para as paragens celestiais. Ela quis rever lá a cadeia pública em Roma, o Esquilino, né? Lá no Esquilino, lá a cadeia pública, e rever as almas que lá estavam, não é isso? Para poder ainda, acompanhada de uma caravana estelar, né? Imagina, as falanges espirituais que vieram recolher Maria da sua experiência terrestre. Está bem narrada pelo Humberto de Campos, né? Então vai lá, ela com uma constelação de espíritos, e ela diz assim, peraí, vamos passar ali primeiro. E passa no Esquilino, na cadeia pública, e imagina, naquela qualidade fluídica da sua psicosfera, fluídica, emanando fluidos. Imagina o que a cadeia naquele momento, em que ali estavam mártires cristãos, já prontos para o circo, né? E ela induz até que, percebendo intuitivamente dessas influências espirituais da Sagrada Mãe, ela sussurra, inclusive, ao ouvido de uma jovem lá e diz para ela assim: canta, filha, canta. E a jovem passa a entoar um hino, né, que enche a cadeia, não é assim? Que reverbera de tal forma naquele ambiente, que permite mudar a ambiência daquele local, que era de muita tristeza, de muito desânimo, até de apavoramento, porque sabiam exatamente do sofrimento que se avizinhava, o enfrentamento das feras, que lhes estraçalhariam certamente a carne material, né? A todo tipo de tortura que já eram, né, os cristãos eram submetidos, e de repente aquilo vibra em uníssono e desce, né? Claro, capitaneado ali pelo coração excelso de Maria, né? Imagina, fluidos de uma natureza tamanha que o escritor deve ter captado apenas muito pouco dessa grande verdade esotérica maravilhosa, né? E aí Maria então parte deixando para trás a esperança na voz da jovem que ecoa, né, nas cadeiras. Belíssimo. Então, ele fica isento da vontade de rever, depende do grau de espiritualidade. Maria veio rever as sofredores, filhos dela, em local de profundo sofrimento. E outros aí, como eu, estão querendo sair direto do mundo de prova, achando que posso ir correndo, Celinha, para a região de luzes. É lamentável. O Zé Carlos parece que levantou. Boa noite, Geraldo. Muito boa noite, querido. Deixa eu te falar, em relação à sua resposta anterior, disso resulta que, por exemplo, pais drogados, pais que são usuários de drogas, não necessariamente o filho vai ser drogado, porque ele pode ter na consciência dele
de outras existências, que isso não seria bom para ele. Ambos os casos, obviamente, o meio, mas assim, volto ao livro dos Espíritos, né? As influências, elas estão fora, né, de nós. Uns conseguem, de certa forma, resistir aos arrastamentos, outros não. Mas todos são também influenciados para o bem. Sempre para o bem. Todos são também influenciados para o bem. Também. Existem os arrastamentos que convivemos todo dia, né, pela própria ambiência que criamos, através das conversas que proferimos, do tipo de assunto que vivenciamos, de situações que nós, às vezes, criamos e nos arrastamos para tal, muito ligadas ainda aos nossos componentes ainda que precisam de ajuste, mas mesmo assim, recebemos sempre as intuições de bom senso, nos lembrando do nosso compromisso com o refazimento dos nossos processos encarnatórios, das realizações que nos propusemos nessa caminhada das trevas para a luz, e aí fica conosco a capacidade de decidir. E no caso da recordação de existência em mundos passados, aí tem uma anedota para te contar. Será nesse caso que o Renato se recorda que ele já foi um bom cantor? Olha, Renato, você foi citado nominalmente, é você que tem que responder. Ô, Renato, depois eu te dou a palavra, mas olha, essa aí você depois responde para o nosso irmão Zé Carlos aí. Olha, tem uma pergunta número 5, ela diz assim, essa é interessante também, as perguntas foram boas, né? Os caras estão caprichando, Pedrão. Alguns livros nos contam sobre a coloração da aura espiritual segundo a evolução do espírito. Kardec também pesquisou sobre isso no Livro dos Espíritos. Acabei de dizer há momentos atrás que o que você quiser perguntar está lá no Livro dos Espíritos. Então a resposta é sim. E tem gente que vai falar, a aura espiritual? Sim, está lá, ó. Questão 420. Essa eu vou dar um tempinho para todo mundo ver. O que é a questão 420, Pedro? Lê a questão 420 para nós, por favor. A TT está aí? TT, você está aí? Que eu não vejo. Estou sim. Então, por favor, TT, você é oficial. Desculpa, Pedro. 420? Isso, querida. Pergunta. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? 420. Opa, peraí, para mim, então, será que eu fiz errado? Lê a resposta aí. Não, tá aí. O espírito não está encerrado no corpo, isso, como numa caixa, e irradia por todos os lados. Pronto, é o que eu queria. Pronto. Ou seja, o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele o quê? Irradia ao seu redor, em todo o redor. Ué, está falando da aura. Então, a aura está lá no Livro dos Espíritos, sim. Por quê? Qual a definição de aura? Se você pegar no dicionário, está lá, aura, substantivo feminino, energia que rodeia o corpo humano. Se o espírito irradia em todo o seu redor, obviamente, está ali a aura, claro, né? A gente vê também, ó, gravuras da antiga Grécia, de Roma, na Índia, do Antigo Egito, né? Você tem lá figuras sagradas que são circundadas por quê? Por uma orla luminosa, né?
E isso muito antes dos artistas da era cristã. Que pintavam, sabe, aqueles halos, né? Na cabeça dos santos. Né? As pinturas cristãs, os santos não são representados com um halo assim. Então, antes disso, né, já se tinha no Egito Antigo, né, figuras sagradas circundadas por quem? Por uma orla luminosa. Estava lá, não é isso? Tá? Bom, esse detalhe, ele não expressava naquela época, na própria meados do século XIX, com Kardec, veja bem, ele não tinha nenhuma conotação científica. Talvez por isso que o Allan Kardec não tenha utilizado o termo aura, e muito menos os espíritos aí que codificaram a nossa codificação, porque não fazia parte do contexto científico. Porque a gente vai ver que só em 1949 é que a gente vai ter o quê? O casal Kirlian, lembra? Que fotografa a aura das plantas, dedos humanos, né? Está num livro chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, tá? Esse livro aí, quem quiser dar uma olhadinha, depois o Pedrão vai fazendo esse trabalhinho aí, garimpa o livro, bota aí para nós aí, certo? Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, tá lá, tá? Em 49 se fotografa. E já em 1968, eu falo as datas do ano só para a gente ter uma linha do tempo para a gente entender. Ó, de 1857, a gente está lá no Antigo Egito. No Antigo Egito, a gente viu lá do A Caminho da Luz. Lembra da civilização egípcia, das raças adâmicas, né? Foi a civilização que, sem dúvida alguma, trouxe a maior sabedoria dos capelinos. Foi o grupo, digamos assim, que trouxe o maior repositório de saber científico. Tá? O Emmanuel que diz isso, está lá. Então, na verdade, a gente vai ver... Eles já tinham essa ideia. Em 68, já a ciência, baseado nesses estudos da fotografia da aura, que começa lá em 49, 1950, já 18 anos depois, quer dizer, de pesquisas, olha que coisa interessante. Lá na Universidade Russa de Kirov, lá é que pela primeira vez se estabelece ou se admite que essa energia fotografada pela câmera Kirlian seria o corpo bioplasmático. O que seria esse corpo bioplasmático para a ciência em 68? Eles já começavam a chamar de um novo estado da matéria, que naquela época se denominou plasma. Que era o plasma? Um novo estado da matéria, que foi descoberta em 1968 pelos cientistas russos. Aí a gente tem que voltar um pouquinho no que a gente está falando, de matéria, Deus, Espírito e matéria. Lembra que o Pedro nos deu uma lição boa aí? A matéria que eles falam lá é o seguinte: como a conheceis é apenas uma, fluido cósmico universal toma N. Os russos, para nós, viram em 1968 uma forma que chamaram de bioplasmático, corpo bioplasmático, uma forma de matéria, que eles denominaram plasma. Fluido cósmico universal numa das suas infinitas variantes, né? E o interessante é que a câmera Kirlian, ela acrescentou algo diferente na aura, porque ela não só fotografava a aura, ela também conseguia demonstrar que, dependendo do tamanho e da coloração, dava-se para ler, num determinado padrão científico já, o estado íntimo da pessoa. A câmera Kirlian, todo mundo sabe, né? Fotografa com campos elétricos de alta frequência, né? Oi. Posso colocar a foto do Divaldo aqui, que eu acho que às vezes ajuda.
Opa, é claro, Pedro, pode tudo aí, todo mundo pode cooperar, não há nenhum problema. Bom, o que acontecia na câmara aqui? Você tinha um corpo, né? Além, olha lá, exteriorizado da matéria física. Então, tem a matéria física, os nossos limites e contornos da matéria física, e em 1949, com o advento da câmara Killian, se percebeu que havia algo que exteriorizava, e além da matéria física, que para nós começa a sinalizar a existência do perispírito, descrito pela ciência espírita, há mais de 100 anos. Está claro isso? Que é para nós, se a gente começa na pergunta 420, lida pela nossa TT, né? É uma irradiação que cobre todo o corpo físico e que irradia. E que mais do que isso, ela traz no seu tamanho de irradiação e nas suas cores as emanações da nossa parte física, da nossa parte mental e emocional. Ou seja, é um espelho que mostra o quê? Reflete a imagem de quê? Da nossa situação psíquica como espírito. Ou seja, estamos raiva, irritado, em estado amoroso, gentil. A nossa aura vai refletir o quê? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E essas exteriorizações, certo? Essas energias emitidas são captáveis por quem? Por encarnados e desencarnados, que podem ser influenciados ou não, de acordo com determinadas leis de afinidade e sintonia. Pronto. Claro que Kardec estudou a aura. As funções do perispírito. Isso fica claro? Agora, imagine nós, se fotografou plantas, animais. Agora, imagine nós que temos uma riqueza psicológica imensa, né? Aí os campos energéticos aí são mais complexos, né? E que, obviamente, aí vão variar, igual o Pedro botou, do Divaldo aí, o grau evolutivo, né? A tonalidade emocional, né? Dependendo do momento, né? André Luiz, lá em Evolução Dois Mundos, anotem aí, capítulo 17. É bom porque eu vou botando barulho de carroça. Depois, o que vocês fazem do meia-noite às 6 da manhã? Dorme, né? Então, pega o livro, lá capítulo A Evolução em Dois Mundos, o capítulo 17, e ele vai falar uma coisa muito interessante sobre a aura. Olha que coisa bacana, eu trouxe aqui, eu vou ler. Considerando toda a célula em ação por unidade, como se fosse uma unidade viva, como um motor microscópico em conexão com a energia mental, quer dizer, cada célula ligada, né, em conexão com a nossa energia mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Por isso que todos os seres vivos, né, dos mais rudimentares aos mais complexos, vão ter esse halo energético. Claro, com cada um correspondente à sua natureza. Por quê? Está lá o André Luiz dizendo. É ele que diz. No homem, essa semelhante projeção, continua ele dizendo, surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo que vai se ajustando às emanações do campo celular, que modelam, de acordo ao derredor da personalidade, o chamado, o conhecido campo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata,
mais ou menos radiante da criatura. Uma duplicata, o corpo mental. Não é legal? Sensacional. Vou botar aí depois, deixa comigo, uma referência bibliográfica, aí Gênesis, aí vem a Evolução em Dois Mundos, o André, vem todo mundo aí, ok? Vou botar aí agora, assim que terminarmos a reunião, eu coloco uma bibliografia completa. Vamos andar? Não é dado, outra pergunta, não é dado ao homem, o assunto é muito palpitante, aí às vezes eu acabo me estendendo, mas não podia deixar de dizer isso, essa pergunta, rolaram a bola. Kardec não fala da aura? A aura é só para aquelas esotéricas, espirituais? Não, fala, só quem fala do perispírito, olha que riqueza, que definição belíssima do André. Mas vamos para frente. Não é dado ao homem o saber de tudo. Porém, o lembrar de mundos já habitados e mais infelizes não seria um alento ou um conforto para a gente seguir adiante? Bom, a grande maioria da humanidade, ela tem o planeta Terra como único berço de vivências, não é assim? É porque a gente fica imaginando o seguinte, que aqui no planeta Terra nós temos um monte de gente que já viveu em vários mundos. Nós temos que lembrar que se alguns de nós não são capelinos, nós somos aqueles primeiros humanoides que andavam por aqui e que recebemos essa convivência com os capelinos. Em que grau estávamos nós? Mais ou menos nós estamos aqui no mesmo grau dentro da escala humanidade, mas que estamos aí pelejando pela Terra. Então, essa ideia de que a gente viveu aí, vivi 3 encarnações passadas lá não sei aonde, depois vim para cá, que a gente fica pulando de mundo em mundo, não. Nós... Lembra, porque a gente lembrou até da necessidade o quê? Quando vamos para outro planeta, nós não pegamos os fluidos para compor o perispírito, há uma necessidade que sejam planetas muito semelhantes. No caso dos capelinos na Terra, teve que se fazer pequenas modificações e adaptações na forma humana que aqui estava. Dá uma humanizada um pouquinho, é tanto que a gente vai encontrar na antropologia a mudança de feições do antropóide. Já, né, deu nele uma remodelada, né, que a gente chama de uma amenizada, uma humanizada na própria forma, né? Dá para ver bem isso em antropologia, né? Bom, então, primeiro, não é o único beco, né? Se a gente olhar, eu quero me remeter ao Livro dos Espíritos, hoje à noite é do Livro dos Espíritos, na questão 393, o Kardec fala assim, vamos lembrar, a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente e, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. O que é necessário e suficiente para nós que Deus nos deu? Está lá, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas, que tiram-nos aquilo que poderiam nos prejudicar. Acrescentemos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, nós teríamos a dos atos alheios, das pessoas que estavam envolvidas nas cenas conosco. E esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as nossas relações sociais. E aí eu chamaria atenção, familiares. Porque imagina nós termos plena consciência de vidas passadas, de situações em que nós sofremos profundamente e cujos patrocinadores do nosso sofrimento é essa criança querida que aqui está, suponhamos, na qual eu sou o responsável e tutor temporário da sua trajetória terrestre.
Eu vi que alguém levantou a mão, já vou aí. E complicando um pouquinho, se ele é alguém vinculado a nós e que nós já não temos muita simpatia. E se ele é um pária social, do qual temos a oportunidade imposta pelo mandamento de amar indistintamente, e ele se encontrasse na figura de um pária social, de um apenado, de um malfeitor, de um bandido. Seríamos nós capazes dessas lembranças de atenuar-lhes as dores ou de potenciar-lhes as dores? Ou do que pior, né? Conhecer uma realidade e se postar indiferente a ela. Então, precisa pensar. Vou só terminar e vou rodar a bola. Não havendo sempre motivo para nos orgulhar do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores aos nossos. Nesses mundos lá, os superiores que a doutrina espírita, o que reina lá? Qual é a característica dos mundos felizes? O que reina lá? É supremacia de quê? Não é do bem? Se essa é a supremacia, a lembrança do passado não tem nada de penosa. Ou seja, não tem que se recordar algo que foi superado. Não é verdade? Quanto à passagem que se possa ter tido por mundos inferiores, a lembrança nada mais é, como dissemos, um sonho mau. Então, é mais espiritualmente, veja bem, e saudável a gente voltar cada vida com as lembranças do passado assim embutidas, né? Para que a gente possa se concentrar naquilo do hoje, aqui desse objetivo dessa vida, né? Que é o que vai ser importante aí para nossas conquistas. Um exemplo disso, para finalizar, Celinha, é o jet lag, não é? O que vem a ser? Aquele efeito psicológico, quando a gente fica muito fora, fuso horários diferentes, né? Aí a gente volta de uma viagem, assim, de um período muito prolongado, né? Não é verdade? Nós ficamos fora do nosso condicionamento, dos nossos atos, né? Do ambiente nosso, da nossa origem, né? Normalmente, qual é a consequência disso? Olha, uma fase meio difícil, meio depressiva, né? Deslocamento de identidade, né? A gente tem que passar por um recondicionamento gradual, né? Até do que é familiar, né? É porque quem nunca experimentou isso não sabe. Você vai fazer uma vivência longe familiar, né? Então, esse afastamento do nosso habitat, né? Que principalmente que era uma realidade diversa da qual a gente conviveu fora há muito tempo, nos traz tudo isso aí. Celinha, ficaram duas perguntas. Tem uma boa do Kiko aí, lógico. O Kiko fez uma pergunta muito boa, mas a dele chegou por ordem, foi a última. Tinha que respeitar a ordem aí. Na quinta-feira que vem, Celinha, se você permitir, a gente mata isso aqui. Alguém levantou a mão aí, é contigo, Celinha. Eu não sei quem foi. A Esther que levantou a mão. A Esther. Fala, Esther, se a Celinha deixar. Pode falar. Só não sei se o Heraldo vai ter tempo de responder, mas pode falar. Qualquer coisa, se for uma resposta muito extensa, pode ser para a próxima. Essas pessoas que fazem regressão ainda em vida para curar alguma coisa no passado, isso teria problema? Seria bom ou ruim? Vamos incluir nas quinta que vem, tá? Terapias das vidas passadas.
Pedir a Esther para Obrigada. formular o texto, mandar para a Cecilinha, porque fica para resposta, até para o Heraldo também elaborar melhor a resposta dele. Ótimo. Vamos, então, passar para a nossa segunda parte, fazer a nossa irradiação, lembrando como é benéfico a gente esquecer o passado. Já pensou se fôssemos um bebezinho nas mãos de pais que foram violentos no passado? E a gente em total dependência dele, lembrando? Graças a Deus que não é assim, né? Não é o nosso caso, mas de alguns sim. Vamos, então, pedir ao Edson que nos prepare, vamos doar o melhor de nós, elevando os nossos pensamentos. Vamos lá, Edson, por favor. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada a genetriz da série dos mundos. Virgem, e repassai nossa jornada de olhares tão queixosos e tão fecundos, que assiste aos justos e os desvelados, nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na essência de nossos dias, vive por nós como um clarão de aurora. Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de misericórdia, tende por nossos transvires dias. Misericórdia, Mãe, nós os pedimos e vos imploramos, que interceda junto ao vosso dileto Filho por nós, e que derrame sobre nossas cabeças do vosso manto sacrosanto fluido de paz, de amor e de progresso espiritual. E assim seja. Doce Mãe, Maria. Oh, Mãe querida, quantas vezes nós pedimos que a Senhora derrame sobre nós a tua luz. Como os cristãos que estávamos vendo as dores que viriam, e que a Senhora se aproxima dizendo: canta, minha filha, canta. Que possamos então, Mãe querida, aprender a cantar a música do amor e da fé, para que a luz se espalhe, para que possamos realmente sentir Jesus. Oh, Jesus, meigo e doce Rabi, que a sua ternura envolva os nossos corações para que sejamos menos violentos, menos agressivos, mais suaves, mais doces, mais amenos. Para que lutarmos uns contra os outros, se sabemos que o Pai espera de nós que saibamos nos amar uns aos outros. Que o Senhor, meigo e doce Rabi, espera que também sejamos meigos e doces, que também sejamos amigos e irmãos, que também nos amemos e que também um dia tenhamos a preocupação da Doce Maria de percorrermos os locais de sofrimento para dizer a um ouvido que esteja mais atento: canta, minha filha, canta. Que possamos neste momento unir os nossos pensamentos e vibrações, irradiando os melhores sentimentos, para que as nossas palavras, em conjunto com a espiritualidade que nos visita e acompanha,
possam chegar aos ouvidos daqueles que sofrem, que estão em desespero, que estão pensando em desistir da vida, que estão sem encontrar uma saída, que caíram sobre si mesmo, sobre as culpas que cultivaram na consciência aflita, sem conseguirem se auto-perdoar para reformular a própria existência e reparar, sim, os seus erros, mas cultivando, plantando novamente, reflorescendo e semeando de novo. Porque somos filhos de um Pai que é misericordioso e nos dá sempre oportunidades de refazimento, mas que agora juntos, em pensamento e união, em sentimento, possamos dar as mãos, encarnados e desencarnados, sentindo a presença do Cristo Jesus nos nossos lares, nos nossos pensamentos e emoções, e juntos, percorrendo todos os lugares onde existe uma lágrima, um medo, uma queda, um desespero, um lamento, uma escuridão, possamos dizer, como Mãe Maria nos ensinou: cantem, meus irmãos, cantem. E cantemos juntos a sinfonia do amor que Jesus nos ensinou, inspirando esta música celestial em notas de amor, retendo e expirando, removendo de nós esse egoísmo que nos cerca, esse orgulho que nos enfraquece e algema. Retiremos esses sentimentos de nós, inspirando novamente luz, retendo luz, removamos as nossas sombras mentais, psíquicas e emocionais, nos libertando do passado que nos algema, das discórdias, das desavenças, das mágoas, das malquerenças, dos ressentimentos, das aflições. Vamos cantar como aquela cristã, nos momentos derradeiros, cantemos uma oração ao Pai, pedindo que abençoe os seus filhos mais uma vez, e que essas bênçãos que caiam sobre cada um de nós e se espalhem sobre toda a humanidade. E inspiremos agora o perfume de uma flor. Deixemos esse perfume nos perfumar a aura mental, a aura emocional, a aura dos nossos fluidos corporais. E vamos então expandindo o nosso pensamento, nos libertando do apego da matéria e nos entregando nos braços de Jesus, dizendo: Mestre, aqui estamos, nos entregamos nos teus braços, para que o Senhor novamente nos conduza e que nós possamos seguir seus passos. Inspiremos, então, fé e esperança. Vamos nos envolver de fé e esperança e remover de nós o desânimo, as depressões, a rebeldia, o inconformismo, as reclamações, os queixumes. E vamos olhar a luz que se derrama sobre nós e de mãos dadas novamente vamos cantar a sinfonia do amor
e doar aos nossos irmãos. Inspiremos a música do amor, deixando essa vibração musical nos envolver, retendo e expirando, emitindo da nossa vibração mental, dos nossos corações e sentimentos, a sinfonia do amor, como se abraçássemos todos os nossos irmãos que estão em dor. Pensemos e vibremos esse amor, doando amor em silêncio. Vamos agora inspirar a paz, a serenidade de sabermos que estamos nos braços do meigo Rabi e de sua mãe, Doce Maria, Mãe Santíssima. Inspiremos esta paz, esta serenidade. Retemos paz, serenidade. E expiramos, doando paz para o mundo, para os lares, para nós mesmos, para as criaturas com as quais lidamos, seja em pensamento, seja no dia a dia, em convivência. Doemos paz para aqueles que nos perseguem e caluniam, que se constituem em pedras de tropeços nos nossos caminhos. Vibremos essa paz em silêncio. Cada um pense em quem desejar. Agora, então, vamos vibrar gratidão ao Pai, que nos dá tantas oportunidades, a Jesus que está conosco, a Maria que não nos deixa, e que esta gratidão se transforme em consolo para os nossos irmãos que estão em conflitos, seja nas guerras, seja em qualquer situação. Que essa gratidão se converta no perdão de uns para os outros, em misericórdia, em piedade, e também no alto perdão, que nos perdoemos, todos nós, e que todos se perdoem, convertendo as falhas e erros, os equívocos e ignorância, na construção do bem, do amor e da caridade, estendendo a mão para quem quer que seja, sem julgamento, sem escolha, individual, sem egoísmo, sem interesse pessoal, olhando a humanidade, a cada criatura que se aproxime de nós, como um irmão do caminho, agindo sempre em solidariedade para com todos. Inspiremos a gratidão. Vamos nos envolver de gratidão, retendo e expirando, agradecendo, submetendo, nos entregando no dever, na missão, na oportunidade de servir. Vibremos por todos, em silêncio, doando. E agora que estamos reabastecidos, refeitos, inspiremos a energia restauradora da saúde integral. Inspirando. Saúde fisiológica, emocional, psíquica, mental,
espiritual, retendo e expirando, doando fluidos, energia, para aqueles que estão enfermos do corpo, da mente e do espírito. Vibremos, doemos, entregamos fluidos, para que a espiritualidade que nos visita e acompanha possa recolhê-los, manipulá-los e combiná-los com outros fluidos e aplicar em cada criatura que o Pai permitir neste momento, mas que nós também possamos participar deste trabalho com desprendimento. Doemos. E sabendo que quanto mais doamos, mais recebemos neste momento. Uma chuva de luzes cai sobre todos nós. Que ela caia sobre o nosso país, sobre todos os povos, todas as nações do mundo, sobre as nossas cidades, os nossos lares e vizinhança, sobre todas as criaturas, que assim seja. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada a nossos guias e espíritos protetores que nos envolveram todos nós. Muito obrigada a todos os participantes encarnados e desencarnados que, com a sua colaboração fluídica, fizeram com que muitos fossem assistidos neste momento. E agora, então, nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje, pedindo a Cecilinha que faça a nossa prece final, por favor. Senhor Jesus, mestre de infinita misericórdia, nós queremos agradecer, Jesus, essa oportunidade de estudo, de momentos de reflexão, de momentos em que nós estudamos Jesus, os ensinamentos trazidos para nós por esses espíritos benfazejos, dedicados, desvelados, que trouxeram muitas revelações para todos nós. E nós agradecemos a oportunidade que temos, Jesus, de ter acesso a esses livros e a esses ensinamentos. Pedimos, mestre, que o Senhor possa abençoar o lar de cada um de nós que estamos hoje nesta reunião. Abençoar a cada um de nós, Jesus, trazendo para nós sempre a harmonia, o amparo, o encorajamento, Jesus, para que nós possamos enfrentar todas as circunstâncias que se delineiam nos nossos caminhos, em todos os nossos dias. Pedimos, Jesus, força e coragem para que possamos seguir adiante, sempre, mestre, pautados no teu ensinamento e no teu exemplo. Agradecemos a Maria, nossa mãe, agradecemos Jesus também, a toda essa espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos intui e que nos nos abençoa nesse estudo, nessa reunião que nós fazemos todas as quintas-feiras. Pedimos que o Senhor esteja conosco, Jesus, durante toda essa semana, para que possamos ir aprendendo, pouco a pouco, a transformar aquilo que nós estudamos e escutamos aqui em comportamento no nosso dia a dia. Comportamento adquirido, comportamento que se manifesta, Jesus, aos poucos, automaticamente, nos nossos atos. Enfim, agradecemos a Januário da Glória e toda a espiritualidade que coordena e ampara essa nossa reunião. Contando sempre com a tua presença amiga, Jesus, nós pedimos ordem e licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje, pedindo que o Senhor permaneça conosco, mestre. Que assim seja.
Muito bom. Estão todos bem? Boa noite, gente. Com Deus. Boa noite, gente. Fica com Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Continuamos o Pinga Fogo. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite a Beijo. todos. Boa noite. Beijo, Péria. Beijo. Beijo a todos. Boa noite. As Tchau, carinhas Celinha. são mais bonitas agora. Celinha, espera um pouquinho que eu quero te falar com você. Obrigada, Luiz Felipe. Tchau, com Deus. Pequeno. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Luciano Moreira. Boa Ei, noite. Michel. Boa noite. Boa noite, Tetê. Boa noite. Boa noite, Magda. Boa noite, Renato. Depois nos falamos. Boa noite, Beijo. Michel. Renato saiu já. Tamo A junto. Cida e Já o saiu? Valdemar saiu, já saiu. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Eliette, boa noite. Michele, como é que estão as coisas? Eu quero agradecer a todos vocês as orações pela minha sogra. Ela estava no estado gravíssimo, né? Então. Mas agora está no estado grave. Oh, mas que benção! Olha! Nossa, até arrepiei, Michele. Tá ainda grave. Aqui. Nossa, graças a Deus. A septicemia, né? Aham. Pelo corpo, o rim tinha parado, o coração. Tá cortando. Você tá ouvindo, Tetê? Tô O que ela ouvindo falando? baixo, mas estou. Melhorou? Aí, melhorou. Melhorou. É, que eu tava com fone para ouvir, mas agora eu tirei. O rim tinha parado, o coração também, mas o coração voltou. O coração tava ruim, né? Com a arritmia. Aí já melhorou a arritmia e o rim voltou. Mas ainda tá com a septicemia, né? Grave, mas tá melhor. Agora falta o antibiótico começar a fazer efeito para acabar com a Imagina. bactéria, né? Ainda tá grave. Mas está entubada ainda, mas quando ela entrou, eles falaram assim, já podia despedir que não tinha chance nenhuma dela sobreviver, mas agora eles já estão acreditando que a chance é de 50%, porque eles não estavam dando nem chances, não. Mas o Rafael já até falou com as irmãs dele, vocês fazem oração para minha mãe, mas se for para libertar ela, vocês não ficam perturbando ela, não, né? Porque ele já está acostumado com a doutrina, uma irmã também, mas as outras duas não, mas aí eles já estão rezando nesse sentido, mas parece que agora deixa que ela decide. Né? Já que Mas que além na terça a gente encontrou com que seja ela com Deus lá. Na terça a gente encontrou com a Rafaela no FEA e ele deu essa notícia. Mas que bom, Michele. Que foi de ontem para hoje que ela começou a melhorar. Que até então estava gravíssima, agora está começando a ficar grave, né? Grave é ruim, mas para quem estava gravíssimo é melhor. Claro, Tá reagindo, né? Com certeza. Mas pode deixar que eu vou manter todo mundo informado, viu? Muito bom. Vamos continuar pedindo o melhor para ela. Com certeza, né? Não importa o lado. Estando bem é o que importa, né, Claro, gente? A gente já está nessa doutrina de amor consoladora que a gente já sabe, né? Não esquece hoje às 10 horas, hein? Tá bom. Né, afirmar para ela. Tá bom, obrigada, gente. Rafael também está agradecendo, viu? Imagina, continuamos. Tem que agradecer nada para nós. Tem que agradecer, não. Fala Vamos para o Através Rafael. da espiritualidade. É isso que aí. eles fazem. Com certeza. Rafael para as 10 horas também fazer uma prece. Que é a hora que a equipe vai lá. Tá bom. Bom demais. Graças Obrigada, a Deus. gente. Boa noite. Beijo para vocês. Boa noite, gente. Peraí, Celinha. Eu preciso perguntar uma coisa para vocês duas. Uma coisa. Tá bom. Tchau. Beijo, Michele. Olha só, eu não sei se vocês vão conseguir me explicar. Minha mãe tem visto crianças e pessoas. Minha mãe é católica, minha mãe nunca falou nada disso para a gente.
Em alguns lugares, ela tem visto criança. Eu ainda perguntei a ela ontem, mãe, mas o que você vê são feições? Não, são crianças lindas. Qualquer lugar. Outro dia eu fui com ela ao shopping, nós fomos almoçar. Na hora que nós saímos do restaurante, ela olhou uma vitrine e falou: olha lá as crianças, mas tem muita criança. E outras pessoas que ela tem visto que também não tem. Eu pergunto se as feições são normais, se ela fica com receio. Ela falou: não, são pessoas comuns. Às vezes ela vê gente na cama dela. E ontem, na minha terapia, a minha terapeuta disse que podem ser espíritos que estão preparando a ida dela. Eu não sei se isso procede, se seria alguma coisa nesse sentido. Ela não se sente mal com isso, mas ela vê. E eu não sei o que eu falo para ela. Ô, Tetê, o fato dela... Você não fala nada, ela está tão bem vendo... Só fala com ela, que bom, que ótimo, porque não precisa ser espírita para ver espírito. Qualquer um vê espírito, só depende da mediunidade. A mediunidade não é característica do espírito, a mediunidade todos nós temos. Então, o fato dela estar vendo pode ser que ela está mais emancipada, entendeu? Ampliou. Ou está desenvolvendo já isso como uma capacidade mediúnica que ela está mais solta. Às vezes ela já tinha isso e agora está mais solta. Pode ser, né? E pode ser que ela está sendo preparada. Essa preparação pode demorar 10 anos, 1 ano, 6 meses, ninguém sabe. Mas o fato de ver não quer dizer que é uma preparação. O fato de ver quer dizer que a alma está mais aberta para... mais receptiva. Mais receptiva, aceitando, ela não está com medo. Então, significa o seguinte, é um desenvolvimento do espírito. Isso é uma coisa boa. Então ela tem quantos anos, Tetê? 90. Pois é. Né? Quer dizer, depois de um tempo, a gente diz que a gente está mais do lado de lá do que do lado de cá. Com toda certeza. Porque a gente já começa o espírito a se preparar para a volta. Do mesmo jeito que tem a preparação para o reencarne, leva um tempo, né? Também tem a preparação para o desencarne, que também leva um tempo, né? E fica mesmo. Quanto mais... velho o corpo físico, vamos dizer assim, né? Mais ligado ao mundo espiritual fica. Porque já vai se afrouxando, né? Durante o sono vai mais longe. Nossa, e durante o sono, então, ela acorda de madrugada, quando a gente dorme com ela. O que essa pessoa está fazendo aqui? O que aquela... Eu falo, mãe, você sonhou, não preocupa não. Mas ela nunca sente nada ruim. Que eu perguntei, mas o que você sente? Não sinto nada ruim. Então tá bom. Quer dizer, ela está gostando dessa situação. É intercâmbio. Daqui a pouco é você, né, Tetê, vai começar a ver. Será que vou? Falar assim, opa, eu estou vendo. Eu sou vira-lata demais, eu não vejo nada. Você que pensa. Eu sou a prova viva dessa vira-latice, nossa. E eu falei com ela agora, só para encerrar, que a minha sobrinha vai proferir uma palestra lá, né? Eu falei, mãe, a Juju vai. Ela falou, eu quero ir. Ela quer assistir. Falei, mãe, mas você... Ela falou, qual o problema? Eu sou católica, mas eu tenho um espírito. Ela falou. Olha que bonitinho. Comigo. Ela falou ontem. Você vê que ela sabe. Ela sabe. Então, assim, o fato de ser católica não quer dizer... A gente já tem que parar com essas distinções, né? Acabar com essas separações, sabe? Já tá... A diferença é só a reencarnação, né? Que o catolicismo não acredita. Então é isso, tem espírito, a gente sabe. Ela sabe. A diferença é que ela falou, eu tenho um espírito.
É como a Magda, minha amiga, fala, eu continuo sendo católico, mas agora eu estou entendendo que tem espírito, agora eu estou entendendo que tem reencarnação, agora eu estou entendendo que os católicos, do princípio do cristianismo, sabiam disso. Agora que não pode saber, mas agora está voltando. Olha Aí só. ela já está percebendo, porque já o catolicismo está se reformulando também. Aham. E eu achei muito bonitinha ela falar que quer ir. Eu falei, eu vou te levar, vamos sim. Né? Mas então era isso, eu só queria saber, porque como ela tem. E é demais, porque ela falou, no shopping Independência, ela falou: olha aquela vitrine ali. Está lotado de criança. Só coisa gostosa, coisa boa. Assim. Muito legal. legal. Não tinha nenhum bonequinho, nada na vitrine. Tinha 2 manequins altos, era roupa de homem. Ela falou: olha lá, ó, te falei. E ela escuta a cachoeira. Ela falou: e essa água? Ó, menina, mas é uma cachoeira, porque eu estou escutando o barulho da. Ela escuta o barulho da água. E isso é agora, coisa de pouco tempo. Mas é isso, meninas. Não vou segurar mais vocês, não. Obrigada. Hoje tem cirurgia. Vai lá, vão lá. Um beijo para vocês. Beijo. Tá? Tchau. Põe os nomes lá que eu estou esquecendo, hein? Vocês põem lá. Não, pode deixar, pode deixar. Beijo. Tchau. Tchau.